Olá, minha gente, estou aqui agora com mais uma nova dica e essa semana os alunos vieram me perguntar por que alguns deles estudam, passam 2, 3 anos tentando e a nota não está aumentando, eles sempre estão batendo na casa de 30 e poucas questões. E eles conseguem perceber que estão evoluindo na matemática. O fato é que a prova do Enem, ela tem 10 questões pelo menos, onde o aluno não vai precisar usar essa habilidade dele matemática de maneira direta. Então o que acontece? As pessoas estão confundindo a prova de matemática com as habilidades matemáticas que têm sido cobradas no Enem. Então, se você quiser saber um motivo possível pelo qual você evolui nas listas de exercícios, está estudando mais, mas não consegue melhorar a sua nota em si, provavelmente o pecado na sua preparação está nesse vídeo que eu vou fazer com com PowerPoint agora. Então, fica ligado no vídeo que você vai tentar entender agora, junto comigo, o porquê de certas questões você, apesar de saber muita matemática, ainda erra, apesar de ser questões fáceis. Então, um grande abraço, fique aí com o vídeo. Pois é, rapaziada, como eu estava falando para vocês, nós vamos agora fazer uma breve análise aqui da prova do Enem e afinar a preparação de vocês. O fato é que tem 10 questões na prova de vocês, pelo menos, que são desse tipo aqui. São questões que envolvem ou a capacidade de analisar informações envolvendo a variação, utilizar conhecimentos geométricos para a construção de argumento, ou intervenção da realidade. Então, são questões que você não precisará achar o valor de x. Pelo contrário, ele vai lhe dar uma série de argumentos e uma série de situações da vida real que vão servir para que você avalie as afirmações dele, intervindo nessa realidade de forma a considerar os argumentos falsos ou verdadeiros. Então, a prova do Enem tem pelo menos 10 questões onde nós teremos essa situação aqui: dominar linguagens como linguagens de matemática, científica e outras coisas mais, compreender fenômenos, enfrentar situações, problemas, mas está bem aqui, olha, o que eu estou falando para vocês. Tem 10 questões na prova do Enem que são a respeito disso aqui: construir argumentação, relacionar informações a respeito de conhecimentos disponíveis de situações concretas, ou seja, é nesse tipo de questão que eles retiram informações de texto tirado de jornal, tabelas tiradas de jornal. Eles utilizam a informação disponível na internet para construir questões onde ele vai argumentar e você vai dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. E elaborar propostas de intervenção da realidade, ou seja, ele vai dizer que fulano está certo porque se fizer isso, o resultado que ele obtém da situação problema condiz com o argumento dele. Então, essas duas fases aqui do objeto do conhecimento, do papel do objeto do conhecimento, elas compõem 10 questões da prova de vocês, no mínimo. E isso é um problema que o aluno tem que enfrentar de cara, porque olha só o que está acontecendo bem aqui. Essa questão é do Enem PPL de 2017. Então, nós temos aqui o primeiro ano do ensino médio, ele bota uma situação problema para vocês. Nessa situação problema aqui, parece se tratar de uma questão de conjunto com análise combinatória. Nós temos aqui as meninas no conjunto A e os meninos no conjunto B, formando 12 pares distintos. Aí a pessoa diz assim: os pares distintos, opa, análise combinatória, ou é combinação, ou é arranjo, vamos ver. Só que aí ele não pede para você calcular quantos pares tem, quantos pares podem ser formados, muito pelo contrário. Ele dá várias afirmações a respeito da intervenção que você pode fazer usando matemática no problema. E aí é que eu quero mostrar para vocês aqui uma constatação. Essa história de que o aluno só tem que estudar o que cai no Enem, isso na realidade não faz com que o aluno se torne um aluno melhor. Pelo contrário, ele se torna um aluno mais débil, mais fraco, no sentido de que a hora em que cair questões como essa aqui, ele vai ter problema sério de resolver. Por exemplo, cobrado de vocês aqui nessa questão da Enem PPL, o que é a função injetora e sobrejetora. Ou seja, se durante o ano de preparação de vocês não tiveram nenhum tipo de noção sobre o que é ser uma função injetora ou sobrejetora, significa dizer que seu amigo, seu concorrente vai ter uma prova com 45 questões, se ele souber isso. Mas você já vai começar a prova com 44, com uma questão a menos que ele. E no universo da aprovação de medicina isso é muito problemático, porque é necessário que você entenda que qualquer questão conta. Então, repara que não é uma questão para você achar o valor de x, não é para você entender a questão,
mas é para saber se é injetora, sobrejetora, ou seja, ela dá uma informação e a justificativa dessa informação é que é a pegadinha. Você tem que ler, porque às vezes a informação está certa, você olha lá no texto e eras, de fato é uma função injetora, mas os argumentos de intervenção eles são falsos. Então eu vejo muitos alunos que resolvem a prova de matemática inteira, são muito bons em matemática, mas eles têm problemas sérios em tentar identificar como a matemática é algo exato. Eles não conseguem perceber que o que está sendo cobrado deles aí não é matemática, é a capacidade que eles têm de ter atenção a detalhes, que utilizam o conhecimento que eles têm, que não precisa ser muito vasto, para que eles não caiam na pegadinha. E se vocês perceberem com bastante cuidado, são 10 questões disso. 10. Aqui a análise da prova de 2017. São 10 questões dessas habilidades que os alunos têm que saber. Então, são 10 testes que você vai precisar ter máxima atenção na prova. Então, é necessário que o aluno, dentro da estratégia de prova dele, pense nisso. Bom, eu tenho que fazer 10 questões, onde questão a questão eu vou ter que ter o máximo de foco e atenção para tentar não cair na pegadinha que o problema tem. Qual é a pegadinha? Informar uma situação, botar uma informação verdadeira com um argumento falso. E um detalhe que o aluno de medicina ele não pode cair, é cair naquela bobagem de tentar priorizar o que cai. Reparem que as competências, aqui a competência 1, a variação de número de questões que cai, de ano para ano, é muito grande. Cada competência tem a sua variação, algumas variam de maneira mais decrescente, outras mais crescentes e outras completamente aleatórias, como é o caso da competência 7. Então é necessário que o aluno entenda que estudar somente o que cai não torna ele um aluno mais efetivo, só torna ele um aluno ainda mais dependente do conhecimento dele, até aquela hora lá. Então, se ele não expandir esse conhecimento, provavelmente ele vai ter problemas na prova. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Até 2012, a habilidade que mais caía era H3, depois passou a ser H8. Mas é algo interessante porque a habilidade H3 significa relacionar informações geradas no sistema... Não, perdão, acabei lendo aqui a habilidade errada, porque eu estou na prova de português. Mas a habilidade H3 de matemática é resolver situação, problema, envolvendo conhecimentos numéricos. Então tem várias situações de problema. Você pode ter problemas de teoria dos números, MMC, MDC, problemas de mudança de base, problemas de divisores, problemas de múltiplos. Como na realidade o Enem já faz algum tempo, desde a prova de 2014, se eu não me engano, não era muito visto a parte de MMC e MDC. E após o susto que todos nós professores tomamos com o fato de Enem cobrar isso, passou a ser dado também nos colégios. E a habilidade H12, que é uma habilidade bastante interessante, porque ela diz resolver situação, problemas que envolvam medidas de grandezas. Sabe aquele problema onde a situação é um container com 3 por 4 metros e os caras querem colocar caixa, quantas caixas eles podem colocar no total? E aí, do ponto de vista matemático, você tenta arredondar para mais, mas é para menos. Problemas com grandezas, problemas com sistema de unidades, problemas onde você tem uma certa litragem, quer colocar em algo menor, quantos copos vão dar, e ele dá alguma condição para que você tente não ser tão direto. São problemas que envolvem esse tipo de situação. E um detalhe interessante para você que quer fazer a prova para medicina esse ano, eu gostaria que você percebesse que a competência 2 não é uma competência muito homogênea, que a competência 3 é mais cobrada que a competência 2, que é justamente a competência de unidade de medidas, e a competência 1, por ser muito abrangente, ela é muito cobrada. Então, de pouquinho em pouquinho, a pessoa vai formando um conhecimento sobre a competência 1, análise combinatória, conjuntos numéricos, teoria dos números, isso tudo abrange uma grande parte da matemática. A competência 7 é uma competência muito importante, porque ela envolve a parte de probabilidade, estatística. Então, geralmente, essa competência é a mais constante. Então, se você quiser saber uma parte da prova que sempre vai parecer normal, mais ou menos a mesma coisa de ano para ano, a competência 7, que envolve estatística e probabilidade, é justamente essa competência que dá essa estabilidade na prova. Mas a competência 6 ela é muito complicada, porque a competência 6 ela tem um problema de ser a competência que envolve gráfico e tabela. Então, pode ter gráfico e tabela em probabilidade, em geometria. Então, dependendo da análise, dependendo da informação, que é muito subjetiva,
você pode ter mais ou menos questão de gráfico e tabela. Mas aqui está, na competência 6, um ponto importante. O aluno que vai bem preparado em gráfico e tabela, não só com estudo diluído nas competências de função, e vai bem preparado em geometria e números, ele está muito bem na prova, mas muito bem mesmo. A outra competência, que é a competência 5, que envolve a parte de construção de informações, envolve a parte de modelagem de função, ela também é bastante utilizada. A competência 4 é aquela que hoje em dia, todo mundo dizia que era só regra de 3, só isso e aquilo. Na realidade, hoje em dia, a prova está diminuindo a porcentagem de problemas com regra de 3, e muita gente está confundindo esses problemas daqui e problemas daqui, que são problemas de grandeza, com problemas da competência 4. Então tome muito cuidado para não errar na hora da preparação. Se você fosse dividir o seu tempo de estudo, faça 43% desse tempo para geometria, principalmente a espacial, porque é a parte que mais é cobrada. Conhecimento algébrico, 16%, né, aquela parte de função, 23% para a parte de conhecimento estatístico, probabilidade, aquilo que eu falei para vocês, esse aqui é a parte de conhecimento mais estável, e 18% para conhecimento numérico, dando atenção aí à análise combinatória, que tem caído com mais força. Um detalhe, nessa parte aqui de conhecimento algébrico, geométrico, tem caído uma vez ou outra a questão de trigonometria, mas logaritmo tem ficado muito frequente. E repara que se eu juntar a parte de função com a parte de gráfico e tabela, dá uma quantidade de questões maior do que geometria espacial. E geometria espacial, tanto geometria espacial quanto geometria plana, o foco é área, volume e perímetro. Planificações e distância entre dois pontos. Então, tá aí um comentário breve para vocês. Se eu fosse dizer para vocês qual é o mapa da mina é justamente perceber que essas 10 questões aqui não cobram de vocês conhecimento matemático direto, mas sim a mobilização desses conhecimentos em torno da prova. Então, se você tiver que preparar uma estratégia de evolução da preparação de vocês, passa pelo fato de você resolver mais questões onde as alternativas não são números, e sim textos ou opiniões sobre quem está certo dentro da situação problema. Então, um grande abraço para vocês, até a próxima dica.